Quando é que eu uso a cardiotocografia? Geralmente, entre 32 e 34 semanas é quando a gente começa a utilizar a cardiotocografia, até porque a reatividade cerebral já está mais estabelecida, tá? Então a gente consegue ter uma cardiotocografia mais fixa, a gente consegue ver parâmetros melhores a partir de 32 a 34 semanas. Mas se eu tiver uma síndrome hipertensiva grave, a partir de 26 semanas, uma restrição de crescimento, precoce, que eu preciso utilizar, eu posso começar a utilizar desde 26 semanas, tá? Antes disso, o feto mexe muito, o cérebro ainda não tem tanta reatividade, então acaba que não sendo uma cardiotocografia muito confiável, vai dar mais falso positivo ainda, tá? Quais são as indicações para a gente fazer cardiotocografia? Então, a gente divide em condições maternas, tá? Que pode ser as síndromes hipertensivas, tá? Da gestação, a diabetes mellitus, outras endocrinopatias sem ser a diabetes, como o hipertiroidismo, as hemoglobinopatias, então anemias, anemia falciforme, tá? Cardiopatias, então se a mãe é cardiopata, colagenose, principalmente lúpus, tá? A gente utiliza bastante para ver vitalidade fetal, mas outras colagenoses também. Nefropatas, se a paciente tem transplante de renal, tá? Tem bastante associação com moléstia hipertensiva, com restrição de crescimento fetal. Então, a gente tem que saber como é que está a vitalidade. Síndrome de antifosfolípides, tá? Mais conhecida por dar abortos de repetição, mas se a paciente tem síndrome de antifosfolípides, tem trombofilia. Então, a gente tem que estar verificando como que está a vitalidade fetal e a cardiotocografia é um método muito bom para isso. Quais são as condições relacionadas à gravidez, então, ou ao feto, tá? Aluminização, então, se o bebê está hidrópico, se o bebê está anêmico, importante a gente ter uma verificação da avaliação da vitalidade fetal. Gestação prolongada, aqui, gestação prolongada, lembrar que é quando acima de 42 semanas, tá? A gestação não é pós-data depois de 40, então, prolongada é acima de 42 semanas. Nas distúrbios de líquido, então, tanto no oligoâmino quanto no polidrâmino, na restrição de crescimento fetal. Se a paciente já teve um antecedente de óbito fetal, então a gente tem que sempre intensificar a vigilância, tá? Na diminuição dos movimentos fetais, então muitas vezes vocês vão ver a paciente vai chegar no pronto-socorro referindo diminuição dos movimentos fetais. Então é importante a gente fazer uma cardiotocografia, importante a gente ter o registro de como está a frequência cardíaca, de como tá os movimentos, tá? Então, sempre considerar, sempre levar em consideração quando a paciente vem com essa queixa, não diminua essa queixa. Faça cardiotocografia se tiver dentro do período, né? Se for principalmente acima de 32 a 34 semanas, mostre para ela que o bebê está mexendo, tá? Se o feto por acaso teve uma alteração Doppler velocimétrica, então se já tem uma alteração de Doppler da artéria umbilical ou da artéria cerebral média, importante a gente complementar com cardiotocografia também. Gestação múltipla, tá? Muitas vezes o aparelho de cardiotoco ele já vem com dois transdutores, justamente para que seja feito em gemelares. Obviamente que se for 3 ou mais, a gente vai ter que fazer mais de uma cardiotoco, tá? Mas se forem 2, normalmente os aparelhos já vêm com 2 transdutores para que a gente já faça os 2 de uma vez, até para que a gente não tenha o medo de pegar o mesmo 2 vezes, tá? E por que a cardiotoco ela é importante, tá? Ela é importante para a gente avaliar a vitalidade fetal antes, como a gente estava falando agora, e também no intraparto, tá? Ele é o procedimento obstétrico mais comum do intraparto. Dos 85% dos partos que aconteceram nos Estados Unidos, tiveram o acompanhamento com cardiotocografia. Além disso, obviamente a gente falou de todas essas condições que estão indicadas à cardiotocografia, tá? Mas lembrar que a maioria dos fetos que nascem anoxiados, aqui a gente tem um valor de 63%, não tinham esses fatores de risco que eu falei para vocês. Então, é importante a gente fazer no alto risco? É importante a gente fazer no alto risco, mas também é importante a gente fazer uma cardiotocografia no acompanhamento baixo risco, tá? Ah, pode ser feita,
a ausculta intermitente? Pode ser feita a ausculta intermitente no baixo risco, mas a cardiotocografia te dá um registro, você consegue colocar no prontuário. Às vezes você está num plantão que tem muitas pacientes, tem 20, para você fazer a ausculta intermitente em todas as pacientes, de todas as vezes você não vai conseguir. Então, sempre tente fazer uma cardiotocografia pelo menos, tá, durante o trabalho de parto, para que você tenha um registro de que esse bebê, quando você estava induzindo, quando estava em trabalho de parto, estava bem, estava saudável e que você estava fazendo corretamente, tá? O que que eu preciso para fazer uma cardiotocografia? Então, quais são os aparelhos que eu preciso? Eu preciso de um cardiotocógrafo, né? Então, é um aparelho como esse, ó, como o que eu falei para vocês, aqui, ó, tem 2 transdutores para ouvir o BCF, o Doppler fetal, né? Isso aqui a gente utiliza para gemelar, tá? E esse aqui, o azulzinho, é para a gente medir as contrações uterinas, tá? Então, o azulzinho para contração uterina e a gente vê que tem 2 rosinhas aqui. Se for gestação única, a gente vai usar um rosinha só, né. Mas se for gestação múltipla, por exemplo, a gente pode fazer os 2 de uma vez. Além disso, eu preciso de um aparelho de pressão e termômetro, tá, porque a gente vai ter que aferir os parâmetros vitais dessa paciente, e eu preciso de uma poltrona reclinável para que ela fique numa posição agradável, tá, e um lençol para cobrir a paciente, né, porque a gente vai ter que expor a barriga da paciente para colocar ali as faixas, né, e os transdutores, então a gente precisa de um lençol para cobri-la. Eu vou colocar a paciente em uma posição semi-Fowler, ou DLE, né, meio de ladinho do lado esquerdo, e eu vou cobrir para o lençol. Sempre lembrar de explicar o teste para a paciente, então o que, que vai ser visto, que eu vou medir, vai ver o coraçãozinho, ao mesmo tempo vai ver as contrações uterinas, tá? Porque o coração do bebê pode variar, porque às vezes elas se assustam, tá, com isso. Nesse momento eu vou verificar a pressão, frequência cardíaca, temperatura, e eu vou colocar como está aqui, ó, vocês estão vendo, ó, então, as cintos ou faixas, como vocês queiram chamar, né, com os transdutores, tá? Aqui em cima vai ficar, no fundo uterino, vai ficar o transdutor tocográfico, tá? Que vai medir as contrações. Então, nesse aqui, a gente vai colocar ali no fundo uterino, tá? Numa região mais firme. E nesse do toco, eu não preciso colocar gel, tá? Não é para colocar gel. Eu vou só colocar ele ali no fundo uterino e eu vou explicar para a paciente que ele vai ficar ali medindo as contrações. Lembra do tríplice gradiente? Então, as contrações começam lá em cima do útero. Então, é lá que a gente vai medir essas contrações. E o segundo transdutor é o Doppler. Então, nesse sim, a gente vai colocar um pouco de gel e nós vamos ter que procurar aonde está o coração fetal, né? Assim que eu achar o coração fetal, então é onde eu coloco o transdutor e eu fixo a faixa nesse momento, tá? Lembrar que eu tenho que zerar, normalmente tem um botãozinho no cardiotocógrafo que eu zero a linha de base. Por quê? Do toco, tá? Da contração uterina. Por quê? Porque eu preciso ver, vocês vão ver mais pra frente, que ele vai subir para mostrar as contrações, vai fazer um. E se ele não tiver zerado, eu vou perder esse parâmetro, tá? Normalmente, os nossos cardiotocográficos aqui no Brasil já estão em 1 centímetro por minuto. Mas é sempre bom ver, porque existem 2 velocidades, 1 centímetro por minuto e 3 centímetros por minuto. Então, é sempre bom confirmar, porque a gente normalmente analisa aqui com 1 centímetro por minuto, tá? As cardiotox que eu vou mostrar para vocês aqui são 1 centímetro por minuto, tá? E lembrar, ou vocês, ou a enfermeira, ou auxiliar de enfermagem, quem for medir os dados vitais, de anotar, tá? Anotar os dados vitais da paciente, anotar o nome, o registro, tá? O dia do exame e o horário que você está fazendo esse exame, tá? É muito importante isso para a gente ter sempre os registros da forma mais segura possível. Além disso, quando você correr os 20 minutos, você não precisa cortar logo no final, para cortar no meio da cardiotoco. Você pode deixar um espaço em branco e cortar no picote, tá? É importante não cortar no meio, porque às vezes parece um exame que foi cortado no meio por algum outro motivo, tá? Então deixa correr mais um pouquinho e corta logo no picote, não tem problema nenhum. Se o bebê por acaso estiver dormindo, tá, o que a gente mais utiliza atualmente é essa estimulação vibratória. Então a gente coloca ali perto da barriguinha da mãe, obviamente que vocês vão explicar isso para a paciente, tá, e vai fazer um estímulo vibratório ali, vai fazer um vibra, assim como se fosse de celular, né, para vibrar,
E aí, isso tem a função de acordar um pouco o bebê que pode estar dormindo naquele momento que a gente está fazendo a cardiotocografia.